saúdo a todos com a paz do Senhor. Nós louvamos a Deus por esta oportunidade que Deus nos concede em estarmos neste momento reunidos, eu na minha casa, via Facebook, nesta live, você, amigo, obreiro, também que se encontra no seu lar, do outro lado da tela. Eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Mando um abraço para o nosso pastor Abraão Rodrigues, para o nosso coordenador, pastor Ari Jantoni, aos demais obreiros, pastores do nosso setor de número 14. Que a bênção de Deus esteja convosco neste momento, em nome de Jesus. Como prometido, nós estamos aqui neste momento para trazer o comentário da lição de número 3. Esse trimestre, meus irmãos, estamos estudando a Igreja Eleita. Aleluia! Lição aonde iremos estudar, meus queridos, a carta do apóstolo Paulo aos crentes da igreja de Éfeso. A carta aos Efésios, amados, ela faz parte do rol das cartas da prisão. Irmão Márcio Varela, meu amigo, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Pastor Abraão também já acabou de entrar neste momento na nossa live, e nós queremos com muita alegria mais uma vez saudá-lo, o nosso pastor. Deus abençoe, pastor Abraão, Senhor, como a sua família. Meus amados, nós temos um canal no YouTube, nós temos o canal EBD Fonte de Luz, e durante a semana o material, a lição já está postada, certo? Na descrição do vídeo tem lá um link para você clicar e vai lhe direcionar a uns outros materiais em Word, como também em PowerPoint. Você pode entrar lá e pode acessar. Glória a Deus. Pastor Roberto Carlos também está curtindo aqui a nossa live, em nome de Jesus. Meus amados, a lição número 2, que foi a lição de domingo passado, nós tratamos acerca de algo muito interessante, que foi sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O que Deus tem de mais sublime na pessoa bendita de Jesus Cristo. E nós sabemos, irmãos, irmã Ivonete, a paz do Senhor, irmã Ivonete, Deus te abençoe, fique conosco, querida. O apóstolo Paulo, irmãos, nesta carta, nesse tratado que ele faz junto à igreja de Éfeso, aquela igreja recém-formada, oriunda de magia negra, de cultura pagã, de adorar a deusa Artemis e tantas coisas que desagradavam a Deus. Agora este povo conheceu a Cristo, o evangelho chegou naquela cidade pelas mãos do apóstolo Paulo, e o evangelho, irmãos, ele tem força. Aquele que ouve a palavra e crê, o amor de Deus brota no seu coração e faz com que agora ele venha a ser um homem salvo, uma mulher salva, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então Paulo inicia, irmãos, louvando a Deus, fazendo um hino de louvor, um cântico espiritual ao Senhor. No versículo 3, no capítulo 1, Paulo inicia a sua canção como adorador a Deus, e ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Perceba que as bênçãos, elas são espirituais nos lugares celestiais. Não são bênçãos terrenas. Mas, irmão Antônio, existe bênçãos terrenas? Logicamente. Mas nesse contexto aqui, a ideia é bênçãos espirituais.
nos lugares celestiais, onde logo, logo, ao tocar da trombeta, ao soar da trombeta, irmãos, o Maranata, a igreja irá subir. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Paulo continua o seu cântico de adoração, e no versículo 4, o apóstolo Paulo, ele continua e fala assim: como também nos elegeu, que é o assunto de hoje, né? Eleição e predestinação. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Oh, maravilha, irmãos. Então perceba, compreenda que quando Paulo faz menção dessas bênçãos celestiais, a Bíblia, ela quer nos mostrar que existem bênçãos celestiais, existem bênçãos que são oriundas do trono da glória. E dentre estas bênçãos, o apóstolo Paulo menciona que ele nos elegeu nele. Aqui Paulo fala da eleição em Cristo. E na lição de hoje, que é a lição de número 3 deste ano em curso, na qual o comentarista é o pastor Douglas Batista, ele é pastor em Brasília, Distrito Federal, é um dos comentaristas da CPAD. Por sinal, o pastor Douglas Batista, amados, ele foi o relator da nossa declaração de fé. Se você é obreiro, aluno, professor da EBD, pastor, não tem esse material, adquira junto à CPAD, que você estará munido de um material muito relevante, uma bênção de Deus. Aleluia. Lição número 3, irmãos, onde o assunto é eleição e predestinação. Glória seja dada ao nome de Jesus. O que é predestinação, meus irmãos? Amados, o texto áureo dessa lição eu quero ler convosco. Você que está em casa, de posse da sua lição bíblica, aleluia. O texto áureo diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Irmã Irene está conosco. A paz do Senhor, irmã Irene e pastor Reginé. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, ou segundo o prazer de sua vontade, a alegria que ele tem em nos abençoar. A verdade prática nos fala assim, amados irmãos: segundo a sua presciência, olha só, não tem eleição e nem predestinação fora desta presciência. Então, segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Jesus Cristo. Aleluia. Meus irmãos, há bastante discussão acerca deste tema, eleição e predestinação. Eu vou usar aqui um termo um pouco desconfortável, mas me permita falar. Infelizmente, nós temos alguns irmãos no nosso meio, que fazem parte da nossa igreja, que o pensamento desses irmãos, eles não comungam o pensamento que a nossa
igreja, a nossa Assembleia de Deus, na qual fazemos parte. A corrente teológica que tomamos como base, segundo as Escrituras Sagradas. Alguns irmãos, eles têm um pensamento na linha de pensamento de João Calvino, ou na linha de pensamento calvinista. Nós sabemos, irmãos, que esta eleição, este assunto de eleição e predestinação é um assunto que vem desde os tempos, irmãos, da história da igreja. Isso não é de hoje. Tá certo? E ela vem sendo uma das questões mais polêmicas da doutrina cristã. E você vai ter que compreender, não quero demorar muito nesta live, mas nós temos duas correntes teológicas em primazia. Nós temos o pensamento arminiano, de Jacob Armínio, como também temos o pensamento calvinista, que segue para a corrente teológica de João Calvino. O pastor Roberto Carlos está aqui conosco, ele fez aqui um comentário e... Amém, pastor. Nós temos esse material que o senhor está mencionando, viu? Nós temos aqui em nome de Jesus. Por sinal, os pastores que estão agora a nos ouvir, eu quero apenas dizer para os irmãos, com muito carinho, que nós temos lição da escola dominical aqui na nossa livraria. Os irmãos nos procurem. Mas, irmão, está fechado a igreja. Quem disse que fechou? Fechou as portas do templo, irmãos. A EBD está acontecendo. Os cultos estão acontecendo para a glória de Deus, para a glória de Deus Pai. Então não deixe de adquirir o seu material. Amém? Irmãos, este pensamento, esta ideia de eleição e predestinação, essa discussão, ela nos dias da história da igreja, nos dias da antiga igreja, todo este assunto sempre gerou uma grande polêmica e acabou dando origem a uma reunião que foi denominada como Sínodo de Dort. Esta reunião, que foi chamada de Sínodo de Dort, ela aconteceu na Holanda, em uma cidade chamada Dordrecht, no ano de 1618 e 1619. E durante este Sínodo de Dort, os ensinamentos de Jacó Armínio, eles foram colocados por terra. Eles não foram comungados neste sínodo, nesta reunião, nesta cúpula. Então, durante este episódio desta reunião na Holanda, eles condenaram o pensamento de Jacó Armínio. Pensamento este na qual ele dizia que Deus, na sua presciência, ele elege ou já elegeu aqueles que creram ou aqueles que iriam crer e iriam continuar trabalhando a sua santidade, o seu modo de vida agora cristão, na pessoa de Jesus. Então ele fez esta eleição na sua presciência e, ato contínuo, também nos predestinou. O que é predestino ou predestinar? Pré é algo que é antes, algo já feito antecipadamente. Então,
compreenda que o pensamento de Jacó Armínio ele foi colocado por terra. Só que logo em seguida esse pensamento ele foi tomado, irmãos, por grandes nomes da história da igreja. Dentre eles, John Wesley, que foi o fundador da igreja metodista. E John Wesley deu prosseguimento ao pensamento arminiano, ao pensamento de Jacó Armínio, fazendo com que a ideia da eleição e da predestinação ela fosse compreendida, fosse concebida, segundo a Bíblia Sagrada, na sua presciência. Deus, na sua presciência, ele certamente, sem sombra de dúvida, irmãos, ele sabia e sabe quem será e quem não será salvo. Mas esta presciência divina, irmãos, este saber divino, não faz com que o homem deixe de ter a sua liberdade de escolher. Não faz com que o homem deixe de escolher entre o certo e o errado. Até porque Deus, irmãos, Deus é um ser moral, que sabe distinguir muito bem o que é certo e o que é errado. Deus não iria fazer robôs para que apertasse um botão e ele iria falar, diga aleluia, diga glória a Deus. Não, nós temos que adorá-lo na beleza da sua santidade. Então, irmãos, Apocalipse capítulo 13, versículo 8, nos mostra que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Também, Apocalipse, capítulo 3, se tiver com a Bíblia, acompanhe conosco. Apocalipse, capítulo 3, e o versículo de número 5, que diz assim, sobre o pensamento acerca da eleição. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. O que venceu o que, irmãos? Essa batalha, esta luta. Francival Lopes, meu cunhado, Deus te abençoe, a paz do Senhor, está ali na cidade de Angicos, aqui no nosso Rio Grande do Norte. Um abraço para o meu sogro, o senhor Francisco e toda a família, suas filhas. Deus te abençoe, meu amado, em nome de Jesus. Emanuel, meu irmão Emanuel, a paz do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, a dádiva da eleição, ela precede, irmão Jefferson, a paz do Senhor Jefferson, olha aí, tá atrasado, hein? Um abraço, querido. Irmãos, a dádiva da eleição, ela precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou o quê? Salvar e nos capacitar para uma vida de santidade. Ou seja, nós fomos eleitos, nós fomos predestinados a andar em santidade. Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 4, quero repetir esse texto, o apóstolo Paulo dizia, não me canso de vos escrever as mesmas coisas. Vamos ler. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Irmã Fátima, a paz do Senhor, está conosco também. Deus te abençoe, fica na dispensação celestial.
Então, esta eleição se deu antes da fundação do mundo. Com qual propósito? Sermos santos e irrepreensíveis. O livro de Êxodo, irmãos, no capítulo de número Êxodo, capítulo 32, e o versículo de número 33, a Bíblia vai dizer assim: então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Aquele que pecar. Então essa ideia calvinista, este pensamento de uma vez salvo, para sempre salvo, que Deus já escolheu, independente do que você fizer ou não, isso não existe. A salvação, ela é um ato contínuo, ela é trabalhada diariamente. É preciso batalhar pela fé. Paulo, quando está preso no cárcere, e quando Paulo escreve a sua segunda carta ao seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 4, acredito que é o versículo 7, se eu não estou me confundindo, Paulo fala desta maneira para o seu filho na fé, Timóteo. Paulo diz: Paulo fala, 2 Timóteo, esse texto é um texto tão lindo, tão fácil, eu tenho ele decorado na minha mente, mas vamos dar aqui o desconto ao irmão Antônio, dos 51 anos de idade, a gente vai ficando com a mente um pouco cansada, lembrei. Combati o bom combate. 2 Timóteo 4,7, irmãos. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Quando Paulo fala, irmãos, que acabou a carreira, Paulo quer dizer assim: nada me atrapalhou, nada fez com que eu voltasse atrás, nada fez, nem essas prisões, estas grades fizeram com que eu quisesse voltar atrás, como de fato ele não voltou. Então prossiga, meu amado amigo, pastor, professor, continue nesta luta. Estamos atravessando um momento difícil desta pandemia, deste Covid-19, que está assolando todo o mundo, todas as nações. Comércios fecharam, pessoas desempregadas, em dificuldade. Deus sabe quem está em dificuldade. Você que pode ajudar seu irmão, você que tem uma renda melhor, que Deus te abençoou, uma condição financeira melhor, faça isto. Ajude seu irmão. A Bíblia diz que aquele que pode ajudar e não faz, nisto está pecando. Glória a Deus. Então, irmãos, a eleição, a dádiva da eleição, ela precede a nossa existência. É uma dádiva, é um presente. E quando se fala em eleição divina, ela traz uma ideia de escolha. De escolher indivíduos, né? Grupos. Escolher outros não. Imagina só se Deus fosse escolher irmão Antônio e não escolher seu irmão Jefferson. Ou escolher seu irmão Jefferson e não escolher seu irmão Antônio. Olha só. Seria uma ideia de um Deus mau, de um Deus iracundo, de um Deus carrasco. Mas o nosso Deus é um Deus de amor. É o Deus de paz, é o Deus da alegria. Né, amados? Então, Paulo, quando fala acerca da eleição, Paulo menciona aqui pelo menos 3 aspectos desta escolha. E está na nossa lição. Onde o comentarista, ele diz assim, que Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Aspecto primeiro, em quem fomos escolhidos.
Nós fomos escolhidos em quem, irmãos? Em Jesus. Por isso que esta escolha, ela é uma escolha cristocêntrica. É uma escolha na pessoa de Cristo. 2. Aspecto 2. Em que tempo se deu essa escolha? Como já dissemos antes. Aleluia. Antes da fundação do mundo. Aspecto 3. E qual a finalidade desta escolha, dessa eleição e dessa predestinação? Ora, para que fôssemos santos, para que fôssemos irrepreensíveis diante dele em amor. Aleluia. O pastor, saudoso pastor Donald Stamps, ele é o editor da Bíblia de Estudo Pentecostal. Recomendo para você esta Bíblia. O pastor Stamps, ele afirma, irmãos, que a eleição de pessoas, de indivíduos, esta eleição, ela de forma alguma ela vai ocorrer sem que seja na união com Cristo. Não há escolha sem a união com Cristo. Não tem uma escolha predestinada sem união com Cristo. E como se dá esta união com Cristo? Em primeiro lugar, quando aceitamos a Ele como Salvador de nossas vidas. Segundo lugar, após aceitar Ele como Salvador, andarmos em santidade, andarmos em união, em paz com os homens, em paz com a igreja, em paz com Deus. Então, nós compreendemos que sem estar unido a Cristo, sem estarmos unidos a Cristo, não há eleição. A nossa declaração de fé, irmãos, que foi elaborada por N pastores, inclusive o pastor Linaldo Renovado faz parte, colaborou com a sua mente brilhante. Aleluia. Ele e demais pastores que elaboraram a declaração de fé. Essa declaração, ela assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Nós sabemos, irmãos, nós sabemos que Deus sabe quem será salvo e quem não será. Mas isso não quer dizer que eu não tenha que pregar o Evangelho, que eu não tenha que trabalhar a minha fé. O texto áureo, o texto de ouro da nossa Bíblia Sagrada, ela nos diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a ideia de salvação, a ideia de eleição e de predestinação, ela é na pessoa de Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, existem algumas condições para esta eleição. Aleluia. A leitura que nós fizemos agora, de João 3,16, ela nos assegura de que esta eleição para a salvação, você foi eleito para a salvação e não para ser bonito. Irmão Gerson, a paz do Senhor, irmão Gerson, Deus te abençoe, meu amado. Já vi lá, você postou a sua lição, viu? Lá no canal, do canal YouTube Monte das Oliveiras. Deus te abençoe, obreiro, professor da EBD, Gerson Willy. Aleluia. Irmãos, então esta eleição,
para a salvação, ela é oferecida a todos. Ela é oferecida a todos. Deus sabe quem será salvo e quem não será. Mas fato é que esta eleição, ela é oferecida a todos. João 3,16 nos mostra isso. 1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 4, diz assim, 2, 4 e 6. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Então perceba que há todo um trabalhar. Ninguém que entra nesta luta, nesta guerra, vai se embaraçar com outras coisas. Então é necessário que este trabalhar, que este militar, né, aquele que milita, ele não será coroado se ele não militar legitimamente. Aquele que trabalha para Cristo, ele não será eleito, não será predestinado se não militar legitimamente. É oferecida a todos a salvação. A eleição e a predestinação já está na presciência divina. Mas isso não tira do homem, olha, isso não tira de mim e de você a minha liberdade de escolher andar no caminho certo ou não. E este meio, esta salvação, ela, irmãos, ela não é algo meritório, que eu mereça. Não. Ninguém pode cumprir isto, não, sem a graça divina. Jamais eu irei cumprir isto sem que a graça proveniente de Deus, ela me abrace. A porta da graça se abriu e eu entrei nela. O amor de Deus foi destinado a mim, à humanidade, e em resposta a esse amor, muito bem, irmão Gerson, é verdade, é uma condição, não é uma imposição. Pedro, quando escreve, irmão Bruno Santana, ô Bruno, te abençoe, Bruno, um abraço, querido. Quando Pedro escreve a sua carta, primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3, Pedro fala: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo. Eu estava morto, nos gerou de novo para uma vida santa, imarcessível, imaculada, para uma vida abençoada, que está guardada lá nos céus. No versículo 5, irmão Gerson, Pedro fala da condição para tudo isto, que é por meio da fé. Então não tem eleição e não tem predestinação sem fé. Não existe a ideia de um Deus que elegeu, como de fato ele elegeu, sim, e nos predestinou na sua presciência. Deus é sabedor de tudo isto. Há quem questione: irmão, Jesus escolheu Judas erroneamente? Não. Podia ser até eu, tesoureiro, se fosse eu naqueles dias, ou você. Jesus passou a noite orando antes de escolher os 12. Não foste vós quem me escolhestes, mas eu escolhi a vós e vos nomeei. O colégio apostólico nomeou, dentre eles, Judas. Mas Judas não militou legitimamente. A eleição e a predestinação também, Judas também estava inserido. Mas ele escolheu outro caminho. Ele escolheu não trabalhar a sua fé. Então, eu percebo, eu preciso trabalhar esta fé. A minha vida, ela tem que ser santa e irrepreensível diante do Senhor.
Aqui o apóstolo Paulo, nessa carta, Paulo enfatiza, irmãos, que a finalidade da eleição é sermos santos e irrepreensíveis. Andar em santidade. Andar separado. Não comungar de coisas que o mundo aqui fora comunga. Eu preciso e devo andar em santidade. Ter uma vida libada diante de Deus. Aleluia. É tanto que o vocábulo grego para a palavra santo, ela diz assim, irmãos, que o vocábulo grego é agios, que significa separado do pecado. A primeira carta de Pedro, no capítulo 1 e no versículo de número 15, isso mesmo, 1 de Pedro, irmãos, o capítulo 1, o versículo 15 e o 16, fala assim: mas como é santo aquele que vos chamou, aquele que vos chamou é santo, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Aleluia. Em toda a vossa maneira de viver, sede santos. Aleluia. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Olha aí, que maravilha. Ou seja, ande sem defeito, inculpável, sem ter do que alguém vos acusar de algo. Glória a Deus. Porque esse termo aponta, irmãos, para a santificação. É o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem, irmão Gerson. Seu comentário aí está sendo uma benção, viu? Maravilha. Então, fomos eleitos em Cristo e predestinados também em Cristo, logicamente, na presciência divina. E agora nós temos uma nova vida, a nova vida dos eleitos. Aleluia. E nesta carta, Paulo agora apresenta esse novo estilo de vida, mostrando agora algumas exortações contra a velha conduta, o velho estilo de vida que tínhamos antes, que os irmãos da cidade de Éfeso, daquela igreja, tinham antes. Glória a Deus. Dentre elas, o que é que Paulo exorta acerca da velha conduta? Contra a mentira, aquele que mentia não minta mais. Contra furto, palavras torpes, olha aí a vigilância na boca, não é, meu irmão? Amargura, ira, cólera, glória a Deus. Então tudo isto é apresentado nesta carta. Deixa eu só mexer aqui um pouquinho na tela do meu... Isso, para eu conseguir aqui ler o comentário aqui do irmão Gerson. Muito bem. Aleluia. Muito bem, Gerson. Saul, da mesma forma, escolhido para reinar e acabou sendo cortado da promessa por desobediência. Irmãos, quem foi que colocou Saul para reinar? Deus. E Deus é maluco? Não. Deus colocou Saul, amém. Se Saul andasse direitinho, tudo ia dar certo. Mas ele não quis andar direitinho. Ele foi escolhido para reinar. Só que
devido à sua desobediência, o não cumprimento do propósito divino, acabou sendo cortado. Perdeu a sua bênção. Glória a Deus. Então, irmãos, a palavra predestinar, ela nos mostra que o destino dos eleitos, nós fomos eleitos, e agora predestinados. E quando falamos em predestinar, pré é antes, é algo que já foi feito antes. É igual o telefone pré-pago, né? Você paga antes. Quando você paga, aí você tem direito a fazer a sua ligação. Então, ele foi feito, esse destino, foi projetado, irmãos, na eternidade. Aleluia. Glória a Deus. Ele foi feito antes. Foi projetado antes, no pensamento divino. A ideia de Deus era formar um povo, como de fato ele fez. Ele chama Abrão lá de Ur dos Caldeus e diz: sai da tua terra, do meio dos teus, da tua parentela, e vai para uma terra que te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti, aqueles que crerão em Cristo, é o que ele quer dizer. Aqueles que ouvirem a minha palavra, aqueles que resolverem andar comigo, aleluia, bendito seja Deus, irão sim participar da bênção espirituais. Então agora, eleitos e adotados, eleitos e predestinados, nós agora somos filhos por adoção. Paulo é o único escritor que emprega este termo, filho por adoção. Isso era meio que estranho ao costume judeu, ao costume judaico. Ele não tinha esse costume de adoção. Mas o sistema romano, a cultura romana e também a grega, eles tinham esse costume de adotar. É tanto que um filho adotivo em Roma, que adotava um filho, aquele filho tinha direito ao nome do pai. Como também ele herdaria as bênçãos, os bens materiais. Deus fez conosco a mesma coisa. Aleluia! Ele nos adotou como filhos, como eleitos na pessoa de Jesus. Ele nos predestinou, irmãos. E esse predestino, que é antes no seu pensamento, não tira de mim a liberdade de prosseguir. Quantos irmãos que começaram bem, terminaram mal, voltaram à antiga vida, voltaram às práticas más de antigamente. Irmã Aline, Emanuela, Pai do Senhor, irmã Aline, Deus te abençoe. Então perceba que agora, como filhos por adoção, nós temos agora privilégios como filho. Aqui na lição fala que Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele. Mas o pecado, irmãos, rompe isto. O pecado rompeu esta comunhão. Lembra de Adão? Conversava com Deus todos os dias, né? Deus o visitava ao cair da tarde. Mas um certo dia, o Senhor chega para visitar seu filho, né, Adão. Adão, querido, cadê você? E Adão escondido. Adão, cadê você? Senhor, tive medo, me escondi. Meu Deus. Pecado faz isto, irmãos. Pecado faz com que eu baixe a cabeça. Um certo dia eu estava aqui na minha casa, época de carnaval.
e passou um bloco de carnaval. E lá vinha uma irmã pulando, dançando naquele bloco carnavalesco. E quando a irmã me viu na minha janela, na minha residência, a irmã vira os olhos, com vergonha certamente, né? Com vergonha, porque ela sabia que eu a conhecia da igreja, da mocidade, mas que Deus a venha ajudar, né? Não estou julgando aqui ela não, só um comentário. Que Deus a ajude para ela retornar para a casa do Pai. Então nós fomos eleitos, fomos predestinados e agora somos filhos por adoção, glória a Deus, porque mesmo o pecado rompendo este relacionamento com Deus, em Cristo, o Pai, Ele nos reconciliou em si mesmo, novamente. Não é que Deus tivesse um plano B. Deus não tem plano B, mano. Plano B tem eu e você. A gente é cheio de plano B, né? Plano C. Mas Deus, na sua presciência, já sabia que o velho Adão iria errar. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Oh, glória! Aleluia! O Cordeiro foi morto, irmãos, desde a fundação do mundo, fazendo agora com que a imagem de Cristo agora estivesse em nós, em mim e em você. Romanos capítulo 8, aleluia, Romanos capítulo 8, no versículo de número 27, vai dizer assim: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Oh, glória! O Espírito Santo, irmãos, ele intercede ao Pai por nós, para que a minha fraqueza, aleluia, que eu sou falho, irmãos, a qualquer momento o meu coração pode resolver voltar atrás. Mas o Espírito Santo, que é forte, que habita em nós, louvado seja o nome de Jesus, faz com que agora a imagem de Cristo esteja refletida em nós. E agora passemos a andar. Faz com que agora eu me posicione diante de Deus com uma nova conduta. Uma conduta ilibada, uma conduta santa diante do Pai. Por quê? Porque, irmãos, agora eleitos em Cristo e filhos adotivos, co-herdeiros com Jesus Cristo, nós agora passamos a abraçar as promessas que foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Irmã Matilde, um abraço, a paz do Senhor, glória a Deus. Então, diante desta eleição e predestinação, agora acontece uma sublimidade. O que há de mais belo, de mais sublime nesse propósito divino da salvação. Aleluia. Irmãos, a predestinação, irmãos, ela não abrange condenar ninguém. Não. Abra sua Bíblia na segunda carta de Pedro. Glória a Deus. Segunda carta de Pedro, segunda epístola de Pedro, no capítulo de número 3. Glória a Jesus. Deixa eu ver se eu marquei aqui certinho. É, isso mesmo. Segunda carta de Pedro, no capítulo 3. E o versículo, irmãos, é o 9. Olha aí. Acerca da predestinação. Pedro 3:9, segunda carta.
O Senhor não retarda a sua promessa. Há uma promessa para mim e você. Ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Você acha que Deus quer que alguém se perca, irmãos? Não. Mas você tem a sua liberdade de escolher como você quer viver. Esta live, ela está sendo pública. Não é privada e nem para os amigos. Não somente para os amigos, mas ela está pública. Então, certamente, você que está vendo esta live, ou que mais tarde irá ver, assistir, Jesus lhe ama, meu amado. A promessa que foi dada por Deus, Ele não retarda esta promessa. Há quem ainda diga, ele não vai vir não buscar a igreja. Ele vai vir, meu amigo. Ele virá. Os irmãos de Éfeso aguardavam a volta do Senhor. Paulo aguardava esta volta. E ele dorme no Senhor. E quando tocar a trombeta, ele vai ressuscitar. E nós que ficarmos vivos, juntamente com ele, seremos arrebatados nos céus. Então a promessa foi dada por Deus. E ele não retarda esta promessa. Ele é longânimo. Ele espera por você. Por quê? Porque ele não quer que você se perca. Ele quer que você se arrependa. Aleluia. Atos dos Apóstolos, irmão, capítulo 17. Esse versículo está na lição. Atos 17, o versículo de número 30. Vai dizer o seguinte: mas Deus, perceba aí, não Matilde, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Irmãos, como a Bíblia é atual, né? Ele anuncia agora. Agora, aleluia, neste momento estamos a anunciar, nesta live, no Facebook, ele anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, aonde você esteja, que haja um arrependimento. Aleluia. Atos, capítulo 13, e o versículo de número 38, também nos mostra algo muito lindo também. Diz assim a palavra de Deus: seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este, que é Cristo, se vos anuncia a remissão dos pecados. Então, a eleição e a predestinação, ela é na presciência divina, condicionada a Cristo, que foi Ele que remiu a mim e a você. Os pecados foram remidos em Cristo, na pessoa dele, na cruz do Calvário. Através do seu sangue, do sangue de Cristo, Ele nos comprou e nos fez agora co-herdeiros, filhos por adoção. João também escrevendo a sua primeira epístola, no capítulo 1, a primeira carta de João, capítulo 2. 1 de João, capítulo 2, o versículo é o 12, que diz assim: filhinhos, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio, Jesus. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi
porque conhecestes o Pai. Irmãos, eu li esse versículo, mas o versículo é o 12. Nos perdoe. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome, o nome de Jesus, vos são perdoados os pecados. Então perceba que a eleição e a predestinação, ela está condicionada à pessoa de Cristo. Não tem eleição sem remissão. Não tem predestinação sem o sangue derramado na cruz e a nossa aceitação a Ele, crendo na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então essa predestinação, ela está associada ao amor. Aleluia. Então, antes de qualquer coisa, irmãos, antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e definir o destino dos crentes da igreja estava estabelecido. Aleluia. Deus já tinha projetado tudo isso, irmãos. Por isso que você está hoje servindo a este Deus. Mesmo nessa dificuldade que estamos atravessando, mas nós podemos abrir a boca e dar um glória a Deus e dizer em bom alto, em bom som: até aqui nos tem ajudado o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome de Deus. Aleluia. Porque Ele é fiel, irmão. Eu quero ser grato a Deus. Eu quero fazer uma oração neste momento. Por tua vida, pela tua família, pelo seu. Você que está no seu lar, na sua casa. Você que está com a sua família. Pegue na mão da sua esposa, do seu filho, neste momento. E vamos falar com Deus, irmãos. Abraça aí, pega na mão do seu irmão, assim, abraça, pega a mão dele, com bem carinho, e fecha teus olhos. Eu quero orar por você. Irmã Matilde, irmão Gerson, irmão Jefferson, pastor Abraão, pela minha família, pelos meus filhos, netos. Eu quero pedir oração. Estamos fazendo aqui uma casa aqui em cima da minha. Não? A minha casa é uma laje, é lajeada. Estamos fazendo uma casa para o meu filho Gabriel, sem condições financeiras, mas com a ajuda do Senhor. Então nós vamos orar, porque, irmãos, Ele nos chamou para sermos santos. Aleluia. Deus eterno, bendito, louvamos o Teu nome, Senhor. Eu quero ser grato por esta oportunidade, Senhor, por este momento que o Senhor nos concede em estar na Tua presença, por cada um que está do outro lado da tela, Senhor. Pela Matilde, pelo Gerson, pelo Jefferson, pelo pastor Abraão, irmã Luzinete, pelo nosso pastor coordenador, pastor Ari Antônio, pelos pastores do setor 14, demais pastores da nossa IADERN, pelo nosso pastor presidente, o pastor Martim Alves da Silva, diretoria da nossa igreja. Abençoa minha família, meus filhos e netos, Senhor. Estenda as suas mãos abençoadoras em nosso favor. Recebe a nossa oração. Fica conosco. É assim que eu te oro, Senhor. Aleluia, em nome de Jesus. Aonde você está, irmãos? Feche seus olhos, curva a sua cabeça, receba a bênção apostólica em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus, aleluia, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre a igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém. Meu amado, a paz do Senhor, até próximo domingo, neste mesmo horário, em nome de Jesus.